Fechou não, Bill? Então vamos lá. Salve, gente. Coutinho falando para mais um gole de sabedoria, de conhecimento. Antes de apresentar a convidada, a gente vai para a vinheta. É isso. Fechou, Bill? Então vamos pro merchan aqui, para os nossos apoiadores. Põe o videozinho aí do bronze da Rê. Ó, doutora, depois eu vou pedir para remandar um bronze para a senhora, para ficar bronzeada antes do verão. Já chega na praia bronzeada. Contatem as meninas lá no Instagram, o Bronze da Rê, que agora tem o Iluminador, que é um lançamento que faz um mês ou dois que está lá. Cruzes, tive que ser rápido nessa vez. Bora! E da construtora inovadora, são especialistas em pré-moldado de concreto, quer construir a tua empresa, quer construir o teu prédio, chamem a rapaziada lá da construtora inovadora. Fechou, Bill? Os videozinhos, tudo certo? Então vamos lá. Hoje a gente está aqui, mais uma vez, no nosso quadro Ter Apoio. Dessa vez, ó, minha gravatinha do Ter Apoio aqui, ó. Dessa vez para falar sobre autismo em adultos, a nossa primeira convidada para falar sobre isso. Doutora Cíntia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Para nós é um prazer tê-la na mesa, espero que a gente aprenda bastante hoje. Então a nossa convidada de hoje é a doutora Cíntia Heidemann. Acertei? Heidemann. Doutora Cíntia Heidemann. Ela é psiquiatra, especialista em autismo em adultos ou especialista em autismo e ponto? Eu sou psiquiatra. É isso, tá bom. Atendo bastante autismo, gosto muito dessa área. Tá. Doutora, a primeira coisa que a gente então sempre pede é que o nosso convidado ou convidada faça uma autoapresentação, porque o nosso conhecimento é sempre mais raso, mais supérfluo sobre o nosso convidado. Então, por favor, fique à vontade, câmera 6, para falar com o pessoal sempre que quiser. Tá bem. Então, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de poder falar desse assunto, acho que é um assunto que merece espaço. Eu sou médica, formada na Universidade Federal de Pelotas, fiz psiquiatria na URGS, no Hospital de Clínicas. Depois me formei e fiz especialização em psiquiatria da infância e adolescência. Me especializei em psicoterapia, tanto em crianças quanto em adultos. E durante a minha clínica, eu me deparei com alguns perfis de pacientes que tudo que eu sabia de saúde mental, de transtornos psiquiátricos, não davam conta de entender. Pareciam pessoas que tinham, quando estavam doentes, né, ou deprimidas, ou ansiosas, ou com alguma outra questão emocional, a apresentação era um pouquinho diferente do que eu estava acostumada e treinada para identificar. Isso me chamou a atenção. Por que algumas pessoas manifestam de uma forma mais clássica e outras de uma forma mais atípica? E aí eu fui indo atrás, até que eu cheguei no espectro autista. Porque eu tinha uma ideia de autismo associada a pacientes com comprometimento maior, com uma dificuldade muito grave de se comunicar e sem autonomia, né, um ensino mais clássico, mais antigo, assim, e quando a gente fala de espectro não é assim. Eles variam muito, tu pode encontrar desde uma pessoa que não consegue falar até uma que pode estar dando uma aula numa universidade, e é muito importante a gente conseguir reconhecer o espectro para poder ajudar os pacientes na psiquiatria. Então, eu acabei indo para essa área por conta da demanda no consultório, daqueles casos mais leves. Que quando a gente está atuando na área da infância e da adolescência, chega para nós casos mais graves, né? Quando se procura um psiquiatra da infância e adolescência, numa idade jovem, via de regra é porque o transtorno está se manifestando de uma forma mais pesada. Tá. Né? E quando tu está atendendo adultos e ele chega para o psiquiatra pela primeira vez, enquanto adulto, via de regra,
passou batido na infância. Foi uma coisa mais leve, mais difícil, não foi diagnosticado. Eles são diferentes, né? O adulto que chega para ti que teve diagnóstico na infância tende a ser diferente do adulto que nunca teve diagnóstico. Por conta do tratamento, será, doutora? Por conta do grau de prejuízo, né? Porque se é pego na infância, se manifestou antes, tinha mais sintomas, tende a ser mais grave. Agora, se passou batido na infância, tu faz o diagnóstico só na adolescência ou na vida adulta, via de regra, é porque ele era muito leve, quando era leve, entre aspas, sim. né? Não chamou tanta atenção para se fechar o diagnóstico. Então, eles chegam... É uma apresentação diferente, é um paciente muito diferente. Certo. Por que psiquiatria e por que o autismo, então, depois? Tu disseste que tem alguém que foi tua referência para que tu fosse para o autismo? Sim, pacientes que eu não conseguia... Eu descobri o espectro através dos adultos, né? Aqueles adultos refratários que já passaram por um monte de colega, que já tomou um monte de medicação e não responde a nada. Não é tão grave, não é clássico de nada, até que me caiu a ficha de identificar o espectro. Eles manifestam de uma forma atípica, pela própria questão de como se dá o espectro, né? Mas antes, tu me perguntou por que é psiquiatria, né? Não sei. Eu escolhi medicina porque eu queria ser psiquiatra, mas eu não sei. Olha. Ou era psicologia ou era psiquiatria. E acabei indo para medicina para fazer psiquiatria, mas sem saber o que era psiquiatria. No primeiro semestre da faculdade eu já estava no hospital psiquiátrico, só tendo certeza que era aquilo mesmo que eu queria. E sempre fiquei na psiquiatria, né? Se não fosse a psiquiatria, eu não teria feito medicina, muito provavelmente. Teria feito psicologia. Agora, o porquê... É a mesma coisa que tu me perguntar por que eu gosto de chocolate. Não sei. Só sei que eu gosto. Olha só. Tu sabe que eu sou formado em Direito, sou advogado, né? E eu nunca pensei sobre essa ótica, mas eu também não sei por quê. Porque quando eu tinha 4, 5 anos, alguém perguntava para mim o que tu quer ser quando crescer e tal. Eu dizia advogado sem nem saber o que era. No fim das contas, eu me tornei advogado e realmente não foi por algo assim... Mas eu nunca parei para pensar que não existia um motivo. Eu sempre fiquei me questionando por que essa certeza, que é uma certeza porque que eu sempre tive, que eu ia ser psiquiatra, como eu sempre tive certeza que eu ia ser mãe. A única coisa que eu tenho, assim, que eu me lembro a primeira vez que eu visitei um centro de pacientes psiquiátricos, de crianças com transtornos mentais. E eu gostei, e ali eu acho que eu estava na adolescência, eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu ainda não sabia o nome daquilo, mas aí eu senti que eu queria trabalhar com aquilo, e acabei indo para essa área. Entendi. Agora eu queria saber o seguinte, tá? O diagnóstico em adultos, ele é mais difícil do que numa criança? E aí, assim, complementando a pergunta, por que ele é mais difícil e como é que tu entende que é o autismo? Tá. Vamos ver se eu consigo explicar. Se a gente imaginar que uma pessoa ela é como se fosse uma lente, tá? Aí tem luzes incidindo nessa lente. E aí ela vai atravessar a lente e vai formar uma imagem aqui atrás, tá? De acordo com as características dessa lente, se tem a imagem aqui, tá? Então, o que é a lente? É um paciente. Faz de conta que o paciente é como se fosse uma lente. Então, depende do nível de inteligência dele, depende do quanto que ele tem de comorbidade, das características pessoais dele, vai se formar uma imagem aqui, tá? Então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente nasce com. Ele não se cria, não existe algo que causa, enfim, tu nasce com. Se a gente está falando de uma criança que tem um QI muito alto, que não tem alterações de sensoriais, não tem hipersensibilidade
tátil, olfativa, ela vai manifestar o autismo de um jeito diferente daquela criança que tem um déficit cognitivo, daquela criança que é hiperreativa a som, a barulho. Essa a gente vai pegar antes, certo. Entendeu? Essa ela vai dar sinais antes. Agora, se ela não tem essas alterações que costumam vir junto com o autismo, ela pode passar batido. Quando é que tu vai pegar? É um transtorno de neurodesenvolvimento que se caracteriza por interesses repetitivos, restritos e por um déficit, né, um prejuízo na comunicação e na interação social. Conforme tu vai crescendo, a sofisticação, o nível das interações e das relações, ele vai aumentando. Sim. Tu passa a precisar desenvolver outras habilidades, que aqui, enquanto tu tá interagindo ali, 3 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, se tu tem uma inteligência alta, enfim, se tu tem poucos prejuízos, tu vai dando conta. Quando tu entra na adolescência, tu começa a depender de malícia, sim, de leitura de entrelinhas, né? As crianças, elas tendem a ser mais concretas, elas não fazem tanto uso dessas linguagens não verbais, por exemplo, de tu falar uma coisa e querer dizer, sim, outra, é o que elas tendem a acreditar mais no que tu fala. Naquele sentido figurado. Exato. Para eles é tudo objetivo. Eles são mais objetivos, tá. Então eles podem conseguir fazer isso. Aí, chegando na adolescência, começa a ficar mais difícil. Vem o desafio do flerte, que é uma coisa muito sem palavras. Aí que tu começa a ver o autismo. Porque aí tu vê, ele não capta, ele não vai junto. A malícia, aí que tu começa a ver o prejuízo na interação social e na comunicação. Porque a comunicação, ela vai muito além da emissão de palavras. Né? Então, se eles não têm prejuízo cognitivo, nem déficit cognitivo, nem déficit de linguagem, eles falam, eles conversam, tu não percebe, às vezes, o autismo. Não tem alteração de processamento sensorial, eles vão indo, vão crescendo, vão dando conta. Aí, quando chega que as coisas começam a ficar mais sofisticadas e mais exigentes, aí deflagra. Aí parece que, olha aí, ficou autista na adolescência. Não. Compensou, deu conta até a adolescência, agora deixou de dar, sempre esteve ali. Então, dependendo muito das características pessoais dessa lente, a imagem se forma lá no fundo. Então, eu tenho trabalhado muito com esse público que não é diagnosticado na infância, que não tem prejuízo cognitivo, não tem prejuízo de linguagem, nunca tiveram atraso de linguagem, nem alteração sensorial, e que aí chega na adolescência, parece que mudou, ou na vida adulta, eles começam a não dar conta de acompanhar, sabe? E é um sofrimento absurdo. E aí, quando tu vai procurar o autismo nesses pacientes, se tu procurar direito, tu acha, porque é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, eu vou te dar um exemplo, assim, de um que chegou para mim com 23 anos, já com diagnóstico, depois de umas 4, 5 internações, chegou para mim com 5, 6 diagnósticos. Existe uma recomendação que diz assim, pacientes com múltiplos diagnósticos, refratários ao tratamento, investiga autismo. Tá bom. Existe essa recomendação nas diretrizes internacionais. Então, esse era o caso. Só que o menino, contato visual, ok, falava super bem. E eu falei, ele tem diagnóstico de autismo? Tô meio confusa. Sim. Aí eu perguntei pra ele, como é que é? Tu sempre teve contato visual? Em algum momento isso já foi incômodo pra ti? Porque, via de regra, isso é uma coisa que eles relatam que incomoda. Eu acho horrível. Eu falei assim, mas o teu parece tão íntegro, né? E aí ele me disse assim, com 11 anos, esse menino é muito inteligente, com 11 anos eu parei para observar as pessoas conversando e calculei o tempo que elas levavam durante a conversa, e eu me dei conta que, e ele me deu, eu não me lembro agora, deixa eu ver se, vou chutar um número, a cada 4 segundos elas fazem assim e depois elas voltam a olhar uma para outra. Então ele começou ele foi mascarando. Repetir. Ele imitou o comportamento e não foi percebido
que ele tinha uma dificuldade, e ele tem até hoje. Só que ele conversa comigo, daqui a pouco ele faz assim, e aí ele volta e ele faz assim. Daí eu falo, fala comigo do jeito que tu te sentir confortável, não precisa fazer... ficar se forçando, porque isso é um gasto energético para eles. E aí ele, a maior parte do tempo, ele conversa comigo assim. Ele, aqui eu posso ser eu, né? Ele conversa assim. Olha só. Mas se ele tá numa interação nova, ele mantém o contato visual. Então, se tu for avaliar só pelo que tu tá vendo, quando se trata de uma lente, né? Tá. Que não tem prejuízo cognitivo, que não tem prejuízo de linguagem, a imagem refletida do autismo aqui é diferente. Sim. Ele tá reproduzindo um comportamento típico, no caso, ainda que seja como uma estratégia. É uma estratégia. E aí fica mais difícil de dar o diagnóstico. Fica super difícil. E fora o quanto tu corre risco de dar diagnóstico errado também, né? Tem um outro exemplo de uma moça que chegou para mim, que num primeiro momento eu descartei o autismo, né? Ela chegou para mim para confirmar o diagnóstico de autismo, porque ela se diagnosticou. Tá. Aí ela chegou para mim assim, vou tentar imitar, eu não sou boa para imitar, mas ela chegou para mim assim: meu filho teve diagnóstico de autismo grave, ele não fala, né, nível 3, ele não fala, ele tem déficit cognitivo junto, e é uma situação muito grave. Eu fui estudar autismo e eu tenho certeza que eu sou. Sem mexer as mãos, ela falava bem durinha, assim. Uhum. E aí ela disse assim, por isso que eu tô aqui. E deu um sorriso, assim. Aí eu achei aquilo muito estranho. A gente costuma aprender, a gente aprende na psiquiatria que existem alguns transtornos de personalidade em que a pessoa, ela tem uma certa indiferença afetiva, ela fala uma coisa e a demonstração do afeto não casa com o discurso. Tá. Eu olhei aquilo e falei, tá com cheiro de transtorno de personalidade. Aí eu já comecei, continuei ela falando assim, e aí eu pensei, senti, lembra do básico, déficit, prejuízo na comunicação. As expressões faciais fazem parte da comunicação. Ela pode estar expressando com prejuízo e tu tá lendo ela errado. Entendi. E aí eu perguntei pra ela, por que tu sorri depois de me contar uma coisa tão ruim? Que tu fez um diagnóstico no teu filho, que ele tem déficit cognitivo. Porque a mesma coisa desse menino, sabe? Ela me disse assim, porque eu vejo que nas interações sociais, a cada tantos segundos, as pessoas dão um sorriso. Ela me disse isso. Então, estava super artificial. Uma mulher bem inteligente, casada, e trabalha, mas com muitas dificuldades, assim, no trabalho, anda sempre se arrastando, muito cansada, sempre com o combo que vem junto. Mas com um déficit na linguagem não verbal que ela tentou adaptar de um jeito meio artificial e que contribui para que as pessoas leiam ela mal. E aí fica um erro duplo, não é erro só do paciente. Eu também estava errando ali, estava interpretando ela de um jeito errado. Então, a comunicação pode correr o risco de ser caótica, ainda que eles não tenham comprometimento de linguagem. Sim. E ainda que eles sejam inteligentes. Então, ela, inclusive, já tinha recebido de outros colegas o diagnóstico de transtorno de personalidade. Olha só. Então, o ideal é que se um autista nível 1 for procurar um médico, que ele não imite aquilo que ele aprendeu na vida, que ele vá sendo... É o ideal, mas seria o ideal, mas eles... É difícil para eles, sim, porque eles fazem desde muito cedo. A vida inteira, né? Eles fazem às vezes, tem uns que fazem desde pequenininhos. E quando tu fala assim, não precisa fazer aqui e tal, eles relaxam daí? Eles vão... Ou aos poucos? Aos pouquinhos eles vão conseguindo. Tá. Aos pouquinhos eles vão conseguindo se desarmar. Quando eles vão se sentindo mais à vontade, aí aparece muita coisa. Aparece estereotipia durante a consulta, que eles aprendem a controlar. Olha... É uma coisa muito comum, assim, tu ouvir deles. Como é que era quando tu era pequenininho? Diziam que tu tinha que olhar... Sim, a minha mãe dizia, olha, tu não me respeita? Olha pra mim quando eu tô falando contigo. E eles trazem muito esse relato. Então, eles aprendem. Tu sabe que eu me criei, olha só, tu sabe que eu me criei com meu pai falando que quem não olha no olho pra conversar não presta, ou é falso, alguma coisa assim. É ruim porque tu
tu vai fazer um estereótipo completamente errado de uma pessoa que precisa de ajuda, às vezes. Exato. Só que se tu for para a África, tem algumas culturas que se tu olha no olho é desrespeito. Olha, Então, tu já não pode usar olha. isso como um sinal. Então, depende um pouco da cultura em que está inserido. Sim. Para tu fazer uma avaliação, tu tem que estar ligado em vários fatores. Da onde que essa pessoa saiu, como é que é a cultura dela, o que foi que ela aprendeu. As culturas orientais também, existe um comportamento de se portar, dependendo da hierarquia, né? não focar no olho, é desrespeito. Então, tem uma série de coisas subjetivas que tu precisa estar muito atento. E tu chega a conversar com os pais dessas pessoas para saber como era a infância, assim? Sempre. É importante saber. É fundamental. Né? Porque aí eu vou falar sobre o que eu já aprendi aqui, né? Nas aulas que a gente já teve. Porque tem que ter tido alguma coisa na infância, porque, como tu disse, ele não acontece, né? Com o passar da vida, ele já tem desde que nasceu. Tu faz essa pesquisa com os pais, assim, faz algumas perguntas para ser. Sempre. Eu faço, mesmo que eu esteja convencida do diagnóstico. Mesmo assim, tu... Eu faço, é o meu jeito de trabalhar, porque legal. eu acho que é uma questão de respeito com o paciente, né? Vamos escrever tua história, não é só o que eu tô vendo. Sim. O último caso que eu vi, por exemplo, um professor universitário, tá? Que chegou com diagnóstico. Também porque o filho teve um diagnóstico e aí ele foi estudar e falou, pô, eu tenho isso aqui também. Sim. Eu não tenho nada a ver com meu filho, o filho grave também, mas eu também tive essas dificuldades aí. E aí ele veio pedir para entrevistar a mãe. Aí a mãe, existe uma entrevista que é considerada padrão ouro, entrevista diagnóstica padrão ouro, que a gente faz com um familiar. Uma entrevista que leva cerca de 2 horas, que tu faz todo o rastreio do neurodesenvolvimento. E aí a mãe já chegou, eu acho que eu não vou me lembrar, meu filho já tem 50 anos, eu não vou me lembrar. Sim. Aí tu vai passando lá a listinha e veio várias coisas. Ele tinha um apelido, deram um apelido pra ele, porque ele andava na ponta do pé. Daqui a pouco... acontecia dele estar com os primos brincando e os primos pulando na cama, fazendo uma baderna, e ele no livro, só lendo o livro, balançando na cama, sabe? Olha, assim, tinha uma bem coisa diferente ele era diferente dos pares. Sim. Como é que era... ele sempre foi uma criança muito calma, nunca me deu trabalho, mas ele não gostava que encostasse nele. Então eu falava que era falta de respeito, que ele tinha que dar um beijo na avó quando a avó chegava. E aí a avó ia abraçar ele e fazia assim. Sim. E eu ficava com vergonha. E muitas coisas ele nem se lembrava, mas aí tu ia mapeando no neurodesenvolvimento, depois tu pontua no fim dessa escala, e pela escala era sugestivo de neurodesenvolvimento atípico. Na minha frente eu tinha certeza, a gente acaba desenvolvendo um feeling. Sim, claro. Mas não se diagnostica por feeling. Sim, então perfeito. A gente tem que fazer corroborar o teu feeling. A gente tem que... É uma área que tem muita coisa, muito pouca coisa concreta. E é clínico, né? Sempre pelo comportamento que dificulta um pouco, né? Tipo, se tu fizer um exame de sangue, não vai aparecer nada. Nada. Pois é. A gente está numa fase que a gente não identifica a etiologia, né? A gente interpreta os sintomas. Olha só. Então, tudo está sujeito à subjetividade de quem examina. Perfeito. Por isso que é importante que o que tem de concreto e de objetivo tu possa usar. Legal. E essa entrevista, ela aprofunda bastante. E é bom para eles, porque eles ficam mais seguros também. Eles percebem, eu tinha mesmo. E dá um alívio neles quando, tá bom, era isso. Tipo assim, não sei, sabe? Dá um alívio, porque esse caso específico, ele se dava muito bem no trabalho, né? Claro, ele tem autismo, essa não é a regra do autismo, tá? Ele tá dentro do espectro e ele tem um alto potencial cognitivo, essa não é a regra. Né? Então, não tem comprometimento de linguagem. E não quer dizer também que o autista, por exemplo, nível 1, vá ter essa cognição tão avançada, né? Não, isso não é regra. São coisas diferentes, né? No caso dele, ele teve o autismo
junto com essa Por isso que ele... superdotação, digamos assim. Exatamente, por isso que ele consegue ser muito funcional numa área, mas a questão de relacionamentos tem prejuízo, a questão de leitura social tem prejuízo, a questão de suscetibilidade a golpe, de exploração. É só tu rastrear que tu sempre acha. E tu disseste que eles não têm muita malícia, maldade, digamos assim. Isso faz com que pessoas se aproveitem disso, não? Muito. Ixi, não me faltam exemplos. Não sei se eu posso ficar dando Pode, exemplos, não tem se isso é problema. interessante Claro que sim. para você. Nós, sim. Eu vou te dar um exemplo, assim, que foi um dos mais que eu achei que o paciente... Até porque é bom falar, porque possivelmente vai ter pais que vai nos assistir, sei lá, que às vezes o filho fala, não queria abraçar o meu tio. Não, tu vai abraçar teu tio, não sabe exatamente o que está acontecendo. Por isso que é bom, né, a gente elucidar. Então, seria interessante, sim. Tem um caso mais uma que chegou pra mim. Mulher, é comum tu confundir elas com transtorno de personalidade. Uma profissão bem difícil de se conseguir, tá? Uma posição importante de trabalho. E ela me contou uma história que eu achei que ela tava zoando com a minha cara. Quando ela falou assim, eu falei, essa guria tá me tirando. Ela me disse assim, que ela tinha encontrado o amor da vida dela numa viagem. E aí, como assim? Eu fui para um outro país, encontrei o amor da minha vida, me conta desse amor da tua vida. Ele tava lá na despedida de solteiro dele, porque ele ia se casar. E aí eu descobri que ele morava na mesma cidade que eu. E aí eu fiquei muito feliz, porque ele me disse assim, que bom que eu te encontrei, que eu te conheci, porque agora dá tempo de eu terminar o meu casamento e ficar contigo. E ela, mas eu não fico com o homem comprometido. Ele pegou, isso ela me contando, ele pegou o celular do bolso, ligou e falou, olha, tô terminando contigo, achei o amor da minha vida. Ela ficou com ele, guardou o celular, ela ficou com ele, ele estuprou ela não queria transar, ele estuprou ela. E aí ela chega na consulta chorando e me diz assim, eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso comigo, porque ele foi muito sincero, ele terminou antes. Olha isso. Ela ainda não tinha entendido que ele pegou o celular e mentiu. Olha só. Aí eu falei, tu tá brincando comigo? Ela, tu não sabe que ele não tava falando, ele não terminou com ninguém. Mas como que tu sabe que ele não terminou com ninguém? Eu vi ele pegando o celular. Isso. A gente tá falando de uma pessoa que conseguiu ingressar nos cursos mais disputados, das universidades mais disputadas. Não existe prejuízo cognitivo. Sim. Mas a cognição social tá rebaixada. Né? Então, vítima de abuso, e tu acha que a pessoa acreditou que ela não queria? Ele deve ter achado que ela estava acreditando que ela queria acreditar. Claro, na cabeça dele, exato, porque possivelmente se eu pego o celular agora e termino com a minha esposa, tu vai saber que é mentira. Né? E, então, na cabeça dele, possivelmente ela estava sabendo que ele estava brincando, sei lá, ou dizendo, terminei. Nossa, que loucura, gente. E tem alguma doença que se assemelha com o autismo quando já adulto, que dificulte, por isso a dificuldade do diagnóstico, assim? Tem vários sintomas que podem parecer com autismo, né? Uma pessoa que está deprimida, por exemplo, ela fica mais hiporreativa, ela fica menos interessada em interagir, em fazer as coisas, pode ficar mais isolada, pode só estar deprimida e não ser autista. Sim, né? Sim. Agora, quando a gente pega o autismo com a depressão, é difícil de diagnosticar. E acontece muito, ficou eu pensando aqui, tá? Digamos que essa pessoa passou a infância e adolescência dando conta. Dando conta não é estar bem, né? Não é estar bem. É dar conta. É dar conta à custa de um esforço. Exato, então tu não estar bem, tu não está bem, tu tá dando conta daquilo que é difícil demais para ti, isso te causa um prejuízo. E aí chega um momento que tu não dá mais conta, certo? E aí a pessoa vai te procurar.
Quando essa pessoa te procura nesse momento que ela não está mais dando conta, não é quase que natural que a pessoa chegue com uma certa depressão junto por conta de tudo que passou? Assim, aos 70, Não sei se eu entendo, é como se fosse consequência, como né? isso, exato. Tem, a regra é que exista comorbidade, tá? 70% de quem está dentro do espectro, de quem tem autismo, tem algum outro transtorno psiquiátrico, né? 70%? Uhum. Pode ser depressão, pode ser ansiedade, toque, bipolaridade, TOD. enfim, é uma coisa que se confunde também. Ah, tá. TOD é um diagnóstico que a gente dá mais pré-infância. Ah, entendi. Na infância e na adolescência, depois ele vai mudando de nome, assim. Mas a regra é ter uma comorbidade. Quando eles chegam, eles, via de regra, estão adoecidos de outra coisa. Talvez eles te procurem até por essa outra coisa. Porque eles não entendem que eles... Olha só. Via de regra, eles procuram por essa outra coisa, mas eles não sabem explicar direito essa outra coisa. Por exemplo, tu vai conversar com eles, tá mais triste, pergunta as questões básicas, assim, tu sente ansiedade? Não. Às vezes eles não conseguem nomear direito os sentimentos. Eles estão deprimidos e tu não consegue fazer o diagnóstico como tu faria no típico. Porque o típico comunica melhor essa parte de sentimentos, tende a comunicar melhor. E eles não, às vezes, têm dificuldade de nomear os sentimentos, e aí tu vai diagnosticar por outras vias, assim, qual que era o padrão dele antes? O que ele fazia antes? Ele está fazendo menos do que ele fazia antes? Ele está produzindo menos do que ele produzia antes? Talvez seja por estar deprimido. Então, às vezes é tentativa e erro. Tá. É mais difícil. Eles têm uma psicopatologia atípica. Também. A manifestação é atípica. Isso, olha só. A manifestação, por exemplo, a depressão vai agir de um jeito em mim e não... Tu lembra da metáfora da lente. Se essa lente tem autismo, quando incidir a depressão, a carinha da depressão vai ser diferente. E aí, e tu consegue diagnosticar? Fica mais difícil também de diagnosticar a depressão? Fica mais difícil. É mais difícil. Fica difícil de tu diagnosticar o autismo e fica mais difícil também de diagnosticar a depressão. Fica mais difícil. É super desafiador. Olha isso. E me diz uma coisa, esse sofrimento que ele teve para dar conta na infância, na adolescência e tal, ele vai te procurar muito provavelmente porque ele está sentindo uma outra coisa que ele não sabe dizer o que é. Além dessa outra coisa, traz alguma outra sequela no desenvolvimento dele? Algum prejuízo? Algum prejuízo, algum prejuízo, sei lá, aumenta o prejuízo de alguma forma? Vamos lá, porque se eu descubro que o meu filho está dentro do espectro com 1 ano e meio, 2, eu vou, possivelmente, se eu tiver condições, eu vou tratar ele. Vou fazer todo o tratamento que ele precisa, certo? Se eu não descubro, isso traz algum outro prejuízo que não traria se eu tivesse descoberto lá atrás? A gente acha que sim. Quem trabalha mais com criança diz que eu estou muito focada em adultos, né? Sim. O que a gente vê? Se tu intervém antes, tu consegue mudar as vias. Se tu intervém depois, tu consegue mudar o que já foi formado. Então, naquele neurodesenvolvimento atípico que vai começar... Tu muda a via. Se tu intervém bem precocemente, tu pode mudar a via. Se tu intervém depois de um tempo que a via... Um jeito que eu explico para os pacientes que faz mais sentido para eles. Sabe quando tu sobe uma montanha e tu fica pisoteando ali e aí forma uma trilha? Sim. Fica um caminho demarcado? Sim. Quanto mais tu pisar, mais o caminho fica marcado. Perfeito. Então, depois que o caminho está marcado, é mais difícil de tu refazer o caminho. Tu ir por outro. Perfeito. Né? Se tu vai seguir aquela trilha que se desenhou. Certo. Agora, quando eles são muito pequenininhos, é mais fácil de tu mudar as trilhas. Sim, por exemplo, uma criança que não faz contato visual. Se tu não faz contato visual pequenininho, é uma cascata de prejuízo. Certo. É através do contato que tu vai aprender a linguagem não verbal, tu vai
perceber a intenção, aprender a fazer leitura de entrelinhas, enfim. Se tu não tem esse hábito, tu vai ficar com um gap de aprendizado. Aí se tu pega uma criança que não tem esse hábito e ensina, Sim. ela já não... Tu preveniu um prejuízo claro que ia acontecer. Sim. Entende? Sim, Então, entendi. Só que isso não significa que se tu não interviu enquanto era muito cedo, não tem o que fazer. Tem muita coisa para fazer. Isso. E é diferente, né? Uma criança, um adulto que chega no consultório, que ninguém pensou em autismo quando ele era pequenininho, é porque os sintomas dele eram muito menos proeminentes. Tá. Então, ele era menos grave. Sim. Então, Era às menos vezes... visível ali. Exato. Tá. Então, mesmo que tu faça uma intervenção numa criança que é muito grave, né? E não faça num que não é grave, pode ser que esse que não é grave chegue à fase adulta com bem menos prejuízo do que aquele que fez a intervenção. Claro, sem dúvida. E o tratamento? É o mesmo? É diferente? O que acontece de novo daí no tratamento? Pois aí, eu vou te dizer uma coisa assim... Fármaco horrível. Ajuda ou não? Não tem. Não tem, né? Não existe. Porque não é uma doença para tu dar um remédio. É uma disposição diferente, né? É um funcionamento Perfeito, diferente. É um isso. processamento dos inputs do mundo diferente. E tu não consegue... para as crianças existem vários tratamentos estruturados, para os adultos ainda não tem. Nada? Nada. E como é que faz para tratar? A gente empresta as técnicas da infância, a gente estuda quem tem mais experiência e replica e vai testando. Tem algumas evidências... Tentativa e erro, por exemplo. Tem alguns estudos Tá. mostrando a eficácia de algumas psicoterapias, terapia cognitivo-comportamental, treinamento de habilidades sociais, isso sempre ajuda. Mas um tratamento específico pro adulto, que não tem comprometimento cognitivo, que não tem comprometimento de linguagem, a gente ainda não tem um protocolo bem desenhadinho que possa ser, que esteja, esse tratamento funciona. Não tem. Tá, olha isso. Aí é um prejuízo enorme, né? Não tem e eles vão se virando, né? E como é que faz daí? Agora essa é a minha curiosidade, mas como é que faz? Pra pessoa, como é que ele se vê? E agora, tá, descobri que eu sou autista hoje, 47 anos. E agora, como é que eu faço para sofrer menos? Eu vou te dizer como é que eu faço. Tá. Porque primeiro eu fui atrás de alguém que me ensinasse a fazer. Tá bom. E aí eu não achei esse alguém. Então... Não achou? Não, Aí não tu criou uma achei esse técnica. alguém. Não, eu não criei. Tá. Eu pego, por exemplo, dá exemplos do consultório, né? Qual é o prejuízo, né? Vamos focar, qual é a hierarquia de déficits? Eu não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo me relacionar, não consigo nada. Vamos escolher uma coisa primeiro. Te dar um exemplo, né? Um menino que ele não conseguia trabalhar, não conseguia estudar, falava 4 línguas diferentes, aprendeu tudo sozinho, não fez curso, mas com currículo de inclusão no colégio, porque ele não conseguia passar nas provas. Iniciou faculdade, fez a primeira tentativa de suicídio, porque não conseguiu acompanhar. Mas a namorada nunca tinha tido, não conseguia conversar com as meninas. E aí eu conversava com ele, ele falava sobre alguns escritores, sobre músicos, ele entende muito de música. Eu ficava tão encantada, falava, que alguém não gosta desse menino, né? Vamos sair pra rua. Eu quero ver como é que tu é na rua. Aí eu entendi, né? Ele ficava muito desorganizado, assim, muito atrapalhado, muito desajeitado, todo... E aí eu falei, agora eu entendi por onde que a gente tem que começar, vamos devagarinho. Primeiro vamos aprender a chegar num lugar e sentar e dar oi pro garçom, para depois poder convidar uma pessoa para jantar ou para ir tomar um lanche, né? E aí a gente vai treinando. Eu fui treinando com ele, ele aprende rápido, super inteligente. Olha só. Mas são coisas que os neurotípicos aprendem intuitivamente que tu não para ensinar. Sim. Eles estão vendo e estão fazendo. Perfeito. E esse perfil não.
né? Então, eles ficam com uns déficits que tu não acredita. Como é que o cara consegue compor música e não consegue dar oi para fazer um pedido numa cafeteria, sim. né? E aí, tu vai treinando e eles vão aprendendo. Daqui a pouco, eles começam a fazer, vão ganhando autoconfiança. Legal. Esse caso hoje trabalha, faz faculdade, Sim. já teve alguns relacionamentos, mas a gente tem que... Eu fui assim, bom, já que eu não sei o que fazer, Sim. porque eu não sei como fazer, então eu vou começar aos pouquinhos. Sim, né? legal. E aos pouquinhos ele foi melhorando e tá bem, mas não existe uma receita. Esse é um menino. Tá. Tem vários outros casos que o manejo foi outro, né? O manejo depende muito de onde é que está o prejuízo. O déficit, né? Do prejuízo. Tá, deixa eu agora te perguntar uma coisa. Eu quando eu era mais novo, eu era muito, muito, muito tímido, tá? Por conta da minha deficiência e tal, eu acabava me escondendo mais, tá? Uhum. E aí eu mesmo percebi que eu não podia ser tão tímido, porque se eu fosse muito, muito, muito tímido, eu não ia conseguir trabalhar, eu não ia conseguir me desenvolver, eu não ia conseguir crescer. E aí eu comecei, então, a lutar contra isso, contra essa timidez. Então, se tivesse alguma coisa para falar em público, mesmo contra toda a minha vontade de não ir, eu era o primeiro a ir. Numa entrevista de grupo, eu era contra mim, eu era até que eu deixei de ser tímido. Uhum. E eu deixei de ser tímido sem esforço, certo? A pergunta que eu quero te fazer é, nesse caso de um atípico, tá bom? Aí tu tá, por exemplo, tu ensina ele o comportamento típico. Ele aprende e ele sempre vai fazer por repetição, sempre com aquela dificuldade, sempre imitando, ou isso vai, em algum momento, não sei se tu quer acontecer como comigo, eu deixei de ser tímido simplesmente. Isso acontece com eles ou sempre vai ser imitando o comportamento ideal? Via de regra, eles precisam... Se mudou o contexto, é como se tu desse um reset. Eles têm que reaprender para aquele outro contexto. Tá. Por isso que tu faz o treinamento no ambiente. Com criança, tu faz o treinamento no ambiente da criança, depois na escola, depois na rua, enfim, para tentar generalizar o comportamento. Tá. Mas sempre tem uma dificuldadezinha maior, né? Então, esse menino, por exemplo, ele tem os lugares que ele consegue ir de Porto Alegre. Aí ele chega lá, ele vai super confortável. Se ele for para um lugar diferente, a primeira vez ele dá uma empacada. E aí ele lembra, tá, mas as outras vezes eu consegui, eu vou tentar. Às vezes eu sou suporte, assim, ele só precisa que eu esteja ali, ó, se eu não conseguir, tu me atende. Entendi. Atendo, ele nem precisa que eu atenda, ele só precisa que eu diga, ele já tá independente. Tá, entendi. E aí ele vai. Mas tem uma tendência a ter uma trava, sabe? Tá, então nesses lugares que ele já acostumou, vira um comportamento... mais natural. Natural. Mas se ele mudou de um restaurante para o outro... Pode ficar. Já vai dar uma travada. Pode dar uma travada. Isso é o que a gente chama de rigidez. É a rigidez, o apego, o interesse na mesmice, a coisa repetitiva, restrita. Por exemplo, tem um que brigava muito, é casado, ele brigava muito com a mulher porque ele nunca queria viajar. Então. E ele precisava de mais previsibilidade, olha onde ele chegou, né? Ele já chegou para mim casado, com profissão, sim. mas estava com muito atrito. Aí, se a gente monta com ele e todo o itinerário da viagem, ele vai, dá previsibilidade, ele gosta. Aí ele volta feliz, super feliz. Aí nas próximas férias, para onde ele quer ir? Para o mesmo lugar, para o mesmo hotel, se de preferência no mesmo quarto. E às vezes não dá, e era outra briga. Não, a mulher, eu não quero conhecer o mesmo lugar. Não, mas eu já aprendi a viajar, eu gosto de viajar, e agora tu tá me exigindo outra coisa. Sim. Então, por aí que tu vê a questão da rigidez. Sim, e a família percebe, por exemplo, ele casou e ele foi depois de casado
adquirir essa... Eu conversar contigo, né? A família percebe, por exemplo, a esposa percebe que, pô, não é possível, tem alguma coisa. Às vezes, o que eu quero perguntar, às vezes é o familiar que diz, vamos lá ver o que está acontecendo. Esse mais um caso que veio porque o filho foi diagnosticado. Aí vai estudar e se dá conta. Então, a maioria dos meus pacientes veio porque teve um filho identificado. Porque quando tu estuda, tu sabe que normalmente o pai é quem passa o espectro, certo? Tem uma associação de ser mais comum no homem. No homem, sim. Né? Mas a gente não sabe até que ponto essa relação é real. Perfeito. Por várias questões. Sim. Eu perguntei para o Josemar aqui na mesa se o autismo ou acontece o espectro mais em homens realmente, ou se é a mulher que consegue dar conta mais, então fica mais difícil o diagnóstico. Eu não dou diagnóstico, então não tem, mas talvez tenha nela, mas ela, por conta, por pressões sociais, talvez ela precisa se adaptar, e ela se adapta melhor. E aí não tem o diagnóstico tanto quanto tem no homem. Eu fiz essa pergunta para ele, né? E ele falou que o diagnóstico é mais mesmo no homem e que a mulher realmente ela se adapta melhor, né? Tem algumas hipóteses de que existe algum fator protetor na mulher, porque quando ele não se manifesta tanto nas mulheres, né? Tem a cada 4 homens uma mulher, mas tem gente que diz também, quem estuda muito isso, que as mulheres mascaram mais o diagnóstico. Isso. Elas desenvolvem mais habilidades de disfarce, né? De masking, que a gente chama. E as crianças, na cultura, as meninas têm brincadeiras mais sociais. Elas são incentivadas a fazer mais brincadeiras sociais do que os meninos. Os meninos são mais incentivados a brincadeiras motoras, de montar e de construir. As meninas de pegar bonequinha, de dar mamar para bonequinha, são coisas mais sociais. Isso é quase que uma terapia sem ser uma terapia, né? Que elas já saem desde muito pequena fazendo isso. Não é por isso que tem mais autismo em meninos, mas isso pode ser uma das coisas que maquia o diagnóstico. Existe uma tendência nas pesquisas, inclusive em modelo animal, a mostrar que o comportamento do autista, em ratinhos, por exemplo, é mais proeminente nos machos do que nas fêmeas. Tem alguma coisa... também? Também. Tem alguma coisa, a professora Carmen, inclusive, trabalha com isso. Sim. Tem alguma coisa no sexo feminino que pode ter alguma coisa que protege, que a gente não sabe o que é. Mas se no camundongo acontece isso, se no ratinho acontece isso, então provavelmente o sexo feminino tenha menos mesmo, porque a ratinha não vai maquiar, né? Ela é mais instintiva. Tem alguma coisa que a gente não sabe, não se chegou ainda, não se sabe ainda. Mas ele não penetra tanto nas mulheres, mesmo quando elas têm o gene, quando elas não manifestam tanto quanto os homens. Tu não faz o diagnóstico tanto na mulher. Mesmo quando ela tem o gene. Mesmo quando ela tem Mesmo a ratinha, quando ela tem o gene, ela não manifesta. Não manifesta tanto quanto nos homens. Olha isso. A gente não sabe por quê. Tu sabe que eu vou no laboratório da doutora Carmen, né? Se Deus quiser, no mês que vem, viu? Nós vamos ter que se preparar, levar uma câmera lá e tirar tudo que a gente pode de informação, porque eu tô adorando. Tu viu que eu tô estudando, né? Sim. Comprei o livrinho, vamos ver se eu consigo. Vamos estudar com a gente lá. Vamos sim. Tu tá estudando lá? Eu entrei agora, oficialmente, no doutorado, para estudar esse perfil. Que legal. Espectro autista em adultos, sem comprometimento cognitivo e sem comprometimento de linguagem. O sofrimento deve ser bem maior, né? Eles têm mais chance de morte por suicídio do que o autismo com déficit cognitivo. E por que isso acontece? Porque ele não se aceita, ele está sofrendo e quer parar de sofrer? O que acontece? Eles têm uma capacidade para identificar a diferença e o prejuízo mais aguçada. Então, essa é a teoria, né? Porque existe um fato. O suicídio é mais comum no autismo sem comprometimento cognitivo e sem comprometimento de linguagem. Por quê?
né? Deveria ser o contrário. Se eles têm menos prejuízo, por que eles se matam mais? Mas será que não é porque eles têm a consciência de que talvez morrer é melhor e os outros é o que não? eles dizem. É o que eles dizem e é o que, assim, o que a literatura traz também como explicação. Mas a dor é tão grande assim que... É uma dor de exclusão, né? De não fazer parte, de ser diferente. Bullying É uma sacanagem, né? E as pessoas não entendem, né? Não, Por isso que a gente faz esse quadro, para que, sei lá, consiga alcançar um coração, né? Ou dois. Ou dois já tá bom. Tipo, pô... Mas é difícil ser diferente, né? É difícil. É difícil sair da média. É difícil. E eles são diferentes, independente de ser nível 1 ou ter pouco prejuízo, eles são diferentes. Eu vou te perguntar uma coisa, vamos ver se tu consegue me responder isso, tá? Em relação a essa vontade deles de se suicidar e tal, tá? Essa vontade vem da... Não sei se tu sabe responder isso, se tu já fez alguma pesquisa, ou se tu já perguntou para alguém, tá? Essa vontade que eles têm de ceifar, tá, a vida, ela vem do sofrimento deles, daquilo que eles sofrem dentro deles, ou da pressão social por serem diferentes? Tu sabe me dizer isso? Porque, pô, se for da pressão social, é muita sacanagem, né? Mas é de um pouco de cada. Dois, né? Porque o que é, se a gente for pensar... Um vai alimentando o outro, no fim das contas, né? E o que a gente vai pensar, né? O que é o ser humano? Ele é um animal social, né? Que precisa de água, comida e conexão afetiva. Perfeito. Eles têm falha de comunicação, eles têm uma desnutrição afetiva desde sempre. Sim. É difícil fazer amigo, é difícil namorar, é difícil interagir, é cansativo. Eles vão ressequindo, é isso que eu percebo. Sim, entendi. O que eu uso muito para ajudar e que eu vejo que eles sempre melhoram, que é uma regra sem exceção, por mais que eles tenham treino de habilidade social, que eles estejam bem, plenamente desenvolvidos, apesar da condição deles, é que falta conexão, falta gente, falta interação. E eles sentem falta disso também? Eles não conseguem nem saber o que é ter isso, para saber o que é ter a falta. Muitas vezes, tá? Muitas vezes. Eles não sabem. Aí eles vão aprendendo ali comigo, e quando eu vejo, eles começam a ficar meio dependentes. E aí... Pra ti não é bom também. E nem, né? Pra eles. Claro, porque a ideia é dar independência, né? Mas eu entendo que é uma fase. Tá. Né? Então, ele ficou um pouquinho mais nutrido, a gente vai para o passo 2. Vamos para a rua, vamos tentar com amigos, eles vão conseguindo e aí eles vão melhorando. Não é com remédio, eu vejo que se conectar ajuda eles. Ajuda bastante. Ah, é? Ajuda muito. A conexão com outras pessoas ajuda. Ajuda, só que aí existe... Ainda que eles tenham um déficit. Só que eles aprendem a se conectar. Só que isso faz bem para eles. Faz. Isso faz bem para qualquer humano. Claro. A gente tem estudo daquelas crianças que ficaram órfãs na época da guerra e que cresceram em orfanatos com tudo que precisava. Davam comida, mas não tinham carinho, não tinha... Sim, o afeto. Elas têm déficit de crescimento físico. Olha isso. E déficit cognitivo. Então... Tem coisas que a gente precisa de conexão. Sim. Então, quando eles começam a se conectar mais entre os pares, parece que vão ganhando força para as outras coisas. Parece que o sol vai se abrindo. Exatamente. Tá, e aí quando eles te procuram, tá? Não existe uma terapia, como tu disse... Específica para eles. Para quem já é adulto, tá? E aí, o início dessa terapia seria tu conversando como se eu fizesse uma psicoterapia? Uhum. Olha só. E, claro, eu mapeio onde é que está o déficit, monto a estratégia com eles e vou ajudando eles. E tu vai pra rua sempre que precisa sempre. Com eles? Olha que legal isso, gente. Sempre que precisa, eu vou. Pô, teu trabalho é muito legal, hein? Eu gosto muito. Muito, assim, importante. Tu é a primeira pessoa que vem falar sobre autismo em adultos aqui. E na puberdade, eles
passam por ela do mesmo jeito, Não. sentem as mesmas coisas. Claro, fisicamente Sim. eles são como os típicos, Sentem né? tudo, Eles tá? sentem as coisas, eles têm alteração hormonal. Mas é comum eles se confundirem mais em relação à própria identidade de gênero. Ah, é? Tem uma associação, ninguém não se sabe por quê, Tá. de confusão com essa parte do que fazer com as questões sexuais. Por exemplo, já encontrei vários adolescentes que chegam extremamente culpados, que vem uma menina e fazem assim. Mas por que tu faz assim? Pra ela não perceber que eu me interessei. Sério? Mas por que tu faz assim? Pra ela não se sentir assediada. Então é uma tentativa de... Como se a pessoa fosse ler o pensamento dele. Foi uma falha de comunicação. Ele não sabe, por exemplo, ele não sabe flertar, mas ele nem olha objetivamente, porque na cabeça dele ela vai saber ele olhando objetivamente, sim, Exatamente. Sem a malícia. Exatamente. Isso é uma característica e uma das principais teorias para explicar o autismo, que é déficit na teoria da mente, assim, na cognição social. Capacidade de se colocar no lugar do outro e pensar com a cabeça do outro. Isso eles não conseguem. Eles conseguem, Tá. mas tem prejuízo, tem muita Tá. ingenuidade, assim, né? Eles pensam mais com a cabeça... O outro tá pensando do jeito que eu penso. Então, se ele pensa que ele tá atraído pela menina, a menina tá sabendo. Ele não falou nada, a menina tá sabendo. Então, ele tem que agir de uma forma que a menina não vai imaginar que ele está atraído. Então, ele vira. Olha. Esse menino que sempre quis um relacionamento, ele fazia isso. Eu achava muito engraçado. E eu falava, não, mas daí ela vai achar, sei lá, que ela tá assustando. Sim. Não, mas ela não tá assustando. Por que ela vai achar isso? Olha Ele não só. se dá conta. É tudo muito objetivo para eles, né? Mas isso não é assim em todos. Tá. Alguns mais, alguns menos. Tá. Não é igualzinho, uma manifestação igual em todos. Tá. Existe algum sinal de alerta para um adulto ou para um pai de um adolescente? Existe. Para dizer assim, opa, tem que ver o que está acontecendo, um sinalzinho de alerta. Existe. Primeira coisa, assim, tá com muitos diagnósticos, Passando em muitos lugares e não está resolvendo. E muitos tratamentos que não estão funcionando. Foi investigado neurodesenvolvimento atípico? Primeira coisa, tá? Tá com prejuízo na interação social. Porque na adolescência fica mais evidente. Pode ficar mais evidente. Tá. Quando eles são muito... tem muito suporte, assim, da família, tem muita reserva cognitiva, às vezes vai aparecer um pouquinho além, assim, da adolescência. Quando eles vão casar, quando eles querem um relacionamento mais profundo, começa a aparecer. Ah, é? Porque é difícil encontrar um par. Às vezes dá um match onde o parceiro tem vocação para ser GPS. Para orientar, aí pode dar um match bom. Porque o parceiro tem essa vocação e ele precisa gosta disso. Olha só. Aí pode dar um match bom, assim. Mas, via de regra, existe uma queixa de não ter tanta reciprocidade, do parceiro se sentir meio abandonado. E não é porque eles não gostam, é porque às vezes eles não enxergam. Um outro exemplo que eu tenho de uma puérpera, assim, que tinha recém-tido o nenê. E aí ela diz que ela falava assim, ele não pega água pra mim. E aí, isso o casal comigo, tá? Ele não pega água pra mim. Mas tu não me pede água. Mas eu digo que eu tô com sede. Ele, sim, tu diz que tá com sede, tu não me pede água. Olha só. Percebe? Aí o funcionamento do par também tem que ser um pouco diferente, né? Tem que ser bem objetivo nos pedidos. Tem. Isso facilita para eles. Eu vejo isso como uma falha da dupla. Claro, mas aí tu conversa, por exemplo, tu faz terapia de casal, às vezes, nesses casos, assim, para ajudar?
Muito Ou comum. para, às vezes, né? Muito comum, porque nessas crises vitais que são difíceis para todo mundo, quando chega um nenê... Sim. Isso é difícil para todo mundo, tu não precisa ser do espectro para Sim. achar difícil. É onde, às vezes, tem crises maiores, assim, da ruptura, porque eles, às vezes, não conseguem ler tudo o que precisam ler. Tá. Né? E não é porque eles são egoístas ou não estão afim de ajudar, é porque eles estão falhando na cognição mesmo. E aí é mais fácil de resolver, porque aí tu explica para eles, eles saem fazendo. E eles aprendem com rapidez daí. Muita rapidez. E eles entendem daí que, pô, tá, eu tenho que fazer isso? Eles entendem. Chega a ser engraçado. Eu fico me perguntando até que ponto a falha é deles ou do típico, sabe? Sim, eu ia te perguntar isso. É muito engraçado. Não sei se a gente tem tempo para te dar outro exemplo. Claro que sim. Temos, assim... teve um menino que ele conversava todos os dias com uma pessoa que era o grande sonho da vida dele de namorar. E ele conseguiu chegar num nível de desenvolver uma conversa e da menina tá super interessada. E ela desapareceu. Parou de dar sinal, não respondia mais, bem na época da pandemia. Daí ele tava angustiadíssimo. Será que ela internou? Será que aconteceu alguma coisa? Não sei o quê. Aí, eis que ele chega um dia e me diz assim... Ai, que alívio, ela tá viva. Ela não internou. Eu falei, o que houve com ela? Não sei. Como assim tu não sabe? Ele nem se importou, ele só que... Ele se importou muito, mas eu fiz exatamente essa leitura. Eu falei, claro. Eu fiz a leitura que tu fez, ele não se importou. Ele se importou muito. Eu falei assim, mas como é que tu não perguntou? Aí ele me disse assim, eu não quis ser invasivo. Eu não sei se aconteceu alguma coisa grave. Se ela quiser, ela vai me contar. Ele estava com extremo cuidado com ela. Tu percebe que a gente usa a lógica típica com eles. Claro. E eles, a atípica, é caótico. Mas às vezes parece que eles são melhor que a gente, né? Eu acho. Tipo assim, eles Às são vezes muito eles mais são- cuidadosos, né? Às vezes eles são melhores. Olha, eu achei até bonito agora que tu me Eles disse. me ensinam não muita quis ser coisa. invasivo. Eles me Se ensinam ela muitas quiser, coisas. ela me conta. Olha isso, gente. Se ela quiser, ela me conta. Olha E aí eu isso. expliquei pra ele, tá? Me emociona a tua sensibilidade, Sim. mas ela pode te interpretar como eu te interpretei. Não me deu nem bola. De repente eu fiquei doente e ele não me perguntou o que eu tinha. E aí ele fica muito angustiado. Ai, eu não posso ter feito ela sofrer, assim, fica muito angustiado e E aí corrige. tu tem que ter todo um cuidado pra falar, pra que não cause essa angústia neles. Mas eu entendo que, inclusive, a literatura mostra que dois neuroatípicos têm menos problema do que um típico e um atípico. Ah, é? Porque os dois vão se entender melhor. Ainda que a atipicidade não seja a mesma, né? Tipo, cada um é de um jeito, porque... E mesmo assim eles se entendem melhor. Porque se tu coloca dois processadores diferentes, tu fez exatamente o que acontece no dia a dia deles. Eles são interpretados equivocadamente. E entre eles são interpretados corretamente. Não digo que corretamente, mas com menos erros, com menos equívocos. Menos ruído. Menos ruído. Tá. É o que a literatura mostra. Ela tem menos ruído entre dois atípicos do que entre um típico e um atípico. Tá. E o típico, quando vai lá na tua sala com o atípico, ele também entende e aprende rápido, tanto quanto o atípico? Não. Por que parece, então, que o atípico tem mais preocupação com o outro? Ainda que ele não tenha essa interação social tão apurada, ele se preocupa mais com o outro do que eu, que tenho a sensibilidade... É porque a leitura se faz por vias diferentes, né? Então, o típico, né? Hoje em dia quem é típico, mas enfim, o típico, ele usa muito, ele foca muito nos sinais não verbais, na comunicação não verbal, né? Se tu tá falando, né, com ironia, se tu tá mentindo, se não tá, ele capta muito. E o atípico não emite tanto esses sinais, ele é mais neutro. Aí ele também não capta. Então ele não capta, o que ele interpreta? Não tem sinal ali,
Ah, sim. Não está tão interessado, não está sentindo muito. Sim. Esse menino não perguntou nada e eu que não perguntou nada para a menina, que eu falei que tu entendeu que ele não tinha nem se importado. Sim. Eu perguntei o que tu sentiu nessa hora para ensinar ele a identificar os sinais. Ele falou: eu fiquei taquicárdico. Me deu dor na barriga. Então, assim, ela não recebeu sinal nenhum. Ela ficou no vácuo, como se ela pode... Mas ele sentiu. Ele sentiu muito. Olha só que ela não chegou, ela não captou esses sinais. Então, ela vai fazer uma interpretação errada dele. Entendi. Tá, eles têm um hiperfoco também, né? E eles têm um hiperfoco na outra pessoa, às vezes, que eles se relacionam? Como existe essa dificuldade de conexão, quando eles fazem uma conexão, via de regra, eles tendem a colocar essa pessoa como uma figura de referência afetiva. Entendi. Então, aquela pessoa... Por aí, tu também avalia, é uma pista boa para tu ver legal. O autismo. Tu pergunta para ele qual é a diferença de amigo, por que as pessoas casam, mãe, irmão, colega de trabalho, é difícil. Se a pessoa conectou, ela vira tudo. Ah, ela vira tudo, ela vira tudo, ela é a referência. Então, tu vê aquelas pessoas que são muito dependentes de uma, que às vezes ficam muito obcecadas. Isso. Então, é um risco que eles correm. Tá, e o término, se tiver que terminar, para eles deve ser horrível, horroroso. É muito difícil. Tu já pegou algum caso assim? Já. Que tu teve que ajudar porque teve Os que eu peguei, a gente tem que deixar bem claro que eu só tenho um viés de amostra, né? Eu sou psiquiatra, então chega para mim situações... Não é uma amostra representativa da população, é a amostra representativa de quem tem problemas de saúde, mas tentativas de suicídio associada a isso eu recebo, eu já recebi. Poxa vida. Mas às vezes eles são mais objetivos, já peguei situações assim de que eles são muito objetivos, aí eles põem assim no checklist do que tá ok, o que não tá na relação. Conclusão, terminar é melhor, assim. Tipo, e aí conseguem assim, terminar. Bem lógico. De uma forma mais lógica. Bem racional. Às vezes, sim. Põe os prós e os contras, tá, não dá mais. Às vezes, sim. Olha só. Tu tem um caso para contar pra gente que foi muito legal, assim, de uma superação e um que não foi tão legal? Que não foi tão legal é difícil, porque eu sou muito teimosa. Só quando os pais tiram do tratamento. Ah, é? Porque eu não desisto. Tu não desiste, olha eu não só. desisto. Agora, muito legais, quase... Eu sou suspeita, né? Quase todos que eu atendo, eu acho muito legal. Porque a gente vai trabalhando junto. Assim, que funcionou muito bem. Teve um caso que eu não vou esquecer, que chegou muito rígido, foi muito difícil e, de repente, desabrochou aquela muda que tinha lá dentro. A gente trabalha para isso, né? Exato. Em todos. Mas em fase de desabrochar, todos estão. Eles vão melhorando. Vão sempre. O que está mais antigo comigo, que até foi meu caso 1, que fez com que eu fosse para essa área, ele está trabalhando, vai se formar na faculdade, ele tem um grupo de amigos. Olha, tá super bem inserido. Ele tá muito funcional. Ainda não está completo. Tá. Né? Tem as questões que ele ainda quer evoluir, que realmente precisa, que é justamente a questão de relacionamento amoroso. Mas era uma pessoa que dependeria dos pais e hoje não temos mais essa preocupação. Que maravilha. Ele não vai depender. Isso para ti é um sucesso completo, né? Eu fico muito feliz, assim, por eles. Eu fico feliz junto. Eu me sinto junto com eles. Eles estão perdendo, eu me sinto perdendo. Eles estão ganhando, eu me sinto ganhando. Junto. Que legal. Bom, acho que a gente está chegando no fim. Olha como papo bom, a gente não percebe que vai. Já deu mais de 1 hora, né, Bruno? Sim, 1h10 já. Olha só, gente do céu. Doutora Cíntia Heidemann, a gente tem um roteirinho final. Primeiro eu vou falar aqui, ó, enquanto está gravando, que a doutora Cíntia Heidemann se comprometeu em falar com um de seus pacientes e, se Deus quiser, ela vai nos ajudar e ele vai estar um dia aqui na mesa com a gente. Uhum. Certo, doutora? Uhum. Então tá bom. Já peguei para gravar para nós não esquecer. Depois eu faço um cortezinho e mando para ela direto.
A gente tem um roteirinho final, então. Primeiro, eu sempre falo, tu olhou todo o do Dr. Josemar, então tu sabe por que o nome é um Golecast? Não me lembro. Então eu vou te dizer, um Golecast, a gente botou esse nome por quê? Porque a gente entende que o nosso convidado ele é sempre a garrafa cheia do conhecimento. E ele vem aqui e deixa um gole daquilo que ele sabe para nós. Por quê? Porque provavelmente tu jamais conseguirias passar para a gente tudo que tu sabe. E se fosse possível isso, nós jamais absorveríamos. Então, tu vem aqui e deixa um golinho pra gente. Por Essa isso, parte eu não vi do vídeo. Muito legal. A gente tem esse roteirinho, então, no fim, e eu sempre falo porquê de um Golecast. Eu até vou fazer um corte explicando pra galera porquê de um Golecast. Então, eu sempre, na hora de terminar, a gente faz um roteirinho que é: teve alguma pergunta que não saiu, que tu estava esperando? Se teve, pode fazer e pode responder. Eu vim sem saber, sem prever nada. Sem legal. Imaginar nenhuma pergunta. Assim é melhor, né? Porque daí o bate-papo flui. Eu achei, né? que até seria uma coisa mais técnica, assim, de falar sobre teorias e... Não, porque o nosso público é o final, é o cara que a gente quer ajudar lá no fim. Sim, então, e eu prefiro conversar assim, porque espaço para falar sobre técnica e teoria, a gente está sempre sendo convidado, né? Exato. Então... A doutora Carmen também, ela falou a mesma coisa, se não me engano, ali, fora dos bastidores. E ela adorou que a gente está tentando levar essa informação para mais longe, né? Porque ela fala, por exemplo, ela disse que ela dá muitas palestras e tal, mas fica ali para 10, 20, 50, 100 pessoas. E aqui ela disse que vai ficar para sempre. Quem quiser escutar a doutora Carmen ou a doutora Cíntia, vai entrar lá na nossa página, lá no YouTube ou no Spotify e vai ver esse episódio que foi maravilhoso também. Então, Tato, eu queria então que tu, se tu puder olhar para câmera 6, né, Bill? E dar um recado para as pessoas que vão nos assistir no dia que esse episódio for pro ar ou depois. Então tu pode ficar à vontade para dar o recado que tu quiser. Para as mamães, para os papais ou como tu trata diretamente com os autistas que são provavelmente nível 1 de suporte, que são aqueles que passaram batido lá atrás, fica à vontade. Tá, então o meu recado, eu fico um pouco preocupada porque ele tende a ser criticado. Eu tendo a ser criticada por uma pessoa que romantiza o autismo. Eu não sinto que é romantismo, eu sinto que eu consigo me conectar com eles e ver o quanto eles têm para nos ensinar, independente das limitações que eles têm. E eu acho que vale muito a pena a gente se esforçar o máximo que der, fazer tudo que está ao nosso alcance para conseguir se conectar com essas pessoas. Eu chamo eles de um presente de Deus, tá? Eu gosto muito. Toda a minha carreira eu fui me formando de acordo com a demanda dos meus pacientes. Eu nunca pensei que eu fosse ficar focada num público específico. E eu fiquei porque quando eu consigo me conectar com eles, o que eu aprendo com eles, eu sinto que minha cabeça abre, assim. É outra perspectiva de enxergar o mundo, é outro jeito de processar os estímulos e muitas vezes é complementar a capacidade dos típicos. Que legal. E eu acho que todo mundo devia saber disso. Não é só dificuldade e tem um pouco de dificuldade que é porque a gente tenta fazer com que eles funcionem da nossa forma. Que legal. E eles têm muito a nos ensinar, né? Eles têm muito a nos ensinar. Embora eles sejam menos adaptados para o mundo... Perfeito. A gente tem muito a ganhar se adaptar mais o mundo para eles. Exatamente. Sabe que depois que o Tobias, né, que é o nosso menino lá, entrou na minha vida, eu percebo que eu melhorei como ser humano, sabe? Porque hoje ele é nível 3 de suporte não verbal. Então hoje quando ele consegue pedir um frio intenso, um aquecedor porque ele está com frio, cara, eu comecei a dar valor para pequeníssimas coisas assim,
que no dia a dia da gente passa batido, assim. Então, eu também acho, sinceramente, que eles têm muito a ensinar, e quem tiver a oportunidade de conviver com alguém dentro do espectro vai ficar maravilhado, assim. Para mim é um ensino todo dia. Doutora, agora a senhora viu que essa mesinha tem um furo? Vi. E a senhora viu embaixo ali o que tem? Uma hora eu te chamo de tu, outra de senhora. É assim mesmo. Sim, várias tampinhas. Isso aí. Por quê? Agora a gente vai pedir, o Bill vai fazer um cortezinho ali com o celular, depois nós vamos botar no Instagram, tá? A gente vai pedir para que tu pegues a tampinha da água que tu bebeu e coloque ali naquele buraquinho, quando o Bill disser ok, como símbolo da sua energia para deixar aqui com a gente. Tá? Então, Bill, tu que sabe. Posso ir agora? Deixa eu tirar minha jaqueta. Perfeito. Show de bola. Doutora, gostou da minha gravata aqui? Amei. Do TEA? Eu amei a tua gravata. O TEA Apoio eu só faço com ela, todos. Eu E vi. o TEA Apoio começou esse ano, né? Esse ano. Começou há um mês, 2 atrás. 2, se não me 2 engano. meses, né? Então, a tivemos partir 2. dali, porque quando a gente fez 1 ano de podcast, aí a gente já estava com a ideia de fazer o TEA Apoio, tivemos que fazer o golinho, que é o nosso microfone que dá voz aos autistas, porque o nosso logo é outro, dá para botar aí para ela ver, meu. O nosso logo, se tu vai ver, tem uma garrafa por causa de um Golicast, né? E aí a gente resolveu, então, depois de 1 ano, fazer o TEA Apoio muito por conta do Tobias. Ó, esse é o nosso... Eu amei. Muita ideia nosso genial. símbolo de verdade. E ali descendo luzinhas e tal. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigada a vocês. De verdade, estou muito contente. Eu percebi aqui na nossa conversa que o universo do autista adulto é bem diferente do autista criança e me parece mais complexo um pouco, né? Essa ponta específica do espectro. Isso. A gente focou muito no autismo no adulto, sem comprometimento cognitivo, Perfeito. sem comprometimento de linguagem. Tem aquela outra ponta que até hoje não consegue estar em casa, não fala, não come sozinho. Perfeito. É importante ressaltar também que, como disse o Dr. Josemar, que o autismo ele é um espectro que ele vai do nível 1 ao 3, né? Mas que não há, e não é correto dizer, segundo ele, que esse é mais leve ou aquele é mais pesado ou mais difícil, porque a dor individual que eles sentem é a mesma. Tanto que a doutora disse que teve casos com suicídio tentado, para saber tamanho a dor que eles sentem, né? Então, de verdade, doutora, eu sei que o tempo de vocês é escasso. Eu lhe agradeço muito por estar aqui, me senti honrado de estar na mesa contigo, aprendendo um pouco mais. Espero que as pessoas consigam aproveitar, espero que... Me senti honrada também de poder falar. Obrigadinho. Espero que as pessoas, que a gente consiga tocar um ou dois corações, para mim já está ótimo. Então, de verdade, obrigado. Eu vou esperar que a senhora converse com esse seu paciente. E se a senhora quiser, pode sentar na mesa junto com ele. Se ele for se sentir mais confortável, a gente faz os 3. Tem outro microfone, tem 4 microfones aí, só que a gente tira quando é... Eu vou conversar com ele. Tá? E tem casos também de família, de parceiro de autista, né? Que também é legal trazer, né? Para saber como é que é a vida do parceiro. Muito legal. Tu conseguiria também? Sim, acho que Nossa, sim. que bom. Tem. Tu sabe que no início a gente teve bastante dificuldade de conseguir profissionais para falar de autismo, porque a gente queria pessoas que tivessem bastante conhecimento mesmo. A gente não queria... É importante, mas a gente não queria o recém-formado, sabe? Porque eu queria vocês, assim, que estão... Que tivesse prática com eles, Isso, né? claro, entende? Não, tá gravando? Tá gravando. Que tivesse firmeza nas coisas que tá falando, sabe? Sem dúvida. Então,
Eu sei que o tempo de vocês é bem corrido, tu está fazendo doutorado, como tu disse agora, né? Me aguarda que daqui a um pouco você é teu colega, se Deus quiser. Aí. Né? Então, de verdade, foi uma honra tê-la aqui conosco hoje. Obrigada. Honra é minha. Beleza. Feito, Bill? Vamos para um? Tá não. Salve, gente! Obrigado por quem nos acompanhou até aqui, por quem vai nos acompanhar. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre o TEA nos adultos tanto quanto eu aprendi. Eu espero que vocês tenham se ligado nos sinais de alerta que a doutora falou, que são muito importantes. Então, obrigado por quem está aqui com a gente. Vamos lá, Bill, que eu não posso me esquecer. Segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok, no Spotify, se inscreve no nosso canal no YouTube. E agora eu vou dizer até para apertar o sininho lá, para ver os vídeos novos que vão chegar, beleza? Até a próxima quinta.